nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Quem não for devoto de Maria, não salvará a sua alma. Deus Pai exige a santidade de seus prediletos, os sacerdotes. Eis o que disse Nossa Senhora em sua mensagem em La Salette. Sempre lembrando, em 1846, Nossa Senhora apareceu em La Salette a duas crianças, Maximine e Melânia. Esses relatos foram levados a Roma e entregue em mãos ao Papa, então felizmente reinante, o bem-aventurado Pio IX, que o aprovou em sua integralidade, reconhecendo oficialmente a aparição. Por isso, La Salette é uma das raríssimas aparições reconhecidas canonicamente pela Igreja. Diz Nossa Senhora: os sacerdotes, ministros de meu filho, pela vida ruim que levam, pelas suas irreverências e falta de piedade ao celebrarem os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, às honrarias e prazeres, transformaram-se em cloacas da impureza. Muitos abandonaram a fé, e grande será o número de padres e religiosos que apostatarão da religião verdadeira. Entre eles haverá até bispos. Será o tempo das trevas. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e má vida estão crucificando novamente ao meu filho. Os pecados das pessoas consagradas clamam ao céu pedindo vingança, e a vingança agora está às portas, porque não se encontra mais ninguém para implorar misericórdia e perdão pelo povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer um sacrifício sem mancha ao Deus eterno em favor do mundo. Por isso, Deus vai castigar de maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sobre eles sua cólera e ninguém conseguirá escapar de tantos males juntos. Os chefes, os guias do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Tornaram-se assim aquelas estrelas errantes que a velha serpente arrastará com sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os que regem as sociedades e as famílias. Sofrer-se-ão angústias físicas e morais. Deus abandonará a humanidade a si própria e enviará um castigo após outro. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Que se prepare para ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Ver-se-á a abominação nos lugares santos, nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Tremei, ó terra, e vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vai entregar-vos ao inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagem de Asmodeu e os seus demônios. E a Santíssima Mãe de Deus continua a nos falar, para os sacerdotes e religiosos, mas também a nós leigos. Faço um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos de Deus vivo, que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho,
aqueles que levam, por assim dizer, nos meus braços, aqueles que vivem do meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram do desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes. Pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas. Haverá chuvas de granizo espantosas para os animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, por outro lado, a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror e muitos deixar-se-ão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Que aplicações devemos tirar para um verdadeiro apostolado? Se é real tudo o que até aqui se disse, o progresso da Igreja deve consistir sobretudo no desenvolvimento da devoção a Nossa Senhora entre os fiéis. Quando, por exemplo, o catolicismo insiste de todos os modos na devoção a Nossa Senhora, ele o faz por devoção. Mas falo também porque sabe que realmente, para a Igreja Católica, este é o ponto absolutamente fundamental. Se há uma determinada região onde Nossa Senhora é pouco venerada, aí a fé e os costumes correm perigo. Se em outras ela é muito venerada, estão postas as condições para que a fé e os costumes floresçam. Não se pode dizer que florescerão automaticamente, porque na vida espiritual não existe automatismo. Não é lícito dizer que, sendo devotas de Nossa Senhora, as almas são automaticamente boas, mas pode-se afirmar que ficam postas as condições para que as almas nesta região sejam verdadeiramente católicas. Isto é certo, como já vimos, para cada alma. E o que se diz de um homem, disse de uma região, pois esta é constituída por homens. Se é verdade que uma alma será tanto mais imune à heresia e à corrupção, quanto mais for devota de Nossa Senhora, as 50.000 almas de uma região também o serão, quanto mais devotas dela forem. Por outro lado, o culto a Nossa Senhora é o que atrai de Deus as maiores bênçãos. Esta devoção, atraindo dele as graças mais excelentes,